Nesse vídeo de teoria da computação gráfica e de desenvolvimento de jogos, vamos ver o que são vetores, quais são as aplicações práticas e operações básicas e essenciais. Vamos lá, vamos começar. Em computação, e principalmente em jogos, tudo que você tem de elemento que possa ser visualizado contém uma posição e outras propriedades relacionadas a posicionamento. Mas para poder posicioná-los, você precisa de algum padrão, alguma forma. E esse posicionamento é feito por um sistema de coordenadas. Num plano 2D, essas coordenadas são os eixos X na horizontal e Y na vertical. E num plano 3D, um eixo Z é adicionado. Esse eixo Z é um eixo de profundidade. E esse posicionamento, então, é representado por um sistema de coordenadas. No caso do 2D, você tem x, y, e a mesma coisa quando tem o 3D, você adiciona apenas mais um eixo, z. Qualquer, então, posição em 2D pode ser representada por um par de números, e em 3D, por uma trinca de números. Um par de coordenadas, ou uma posição, pode ser também considerado um deslocamento, ou em inglês um offset, a partir de um ponto de origem. Esse ponto de origem é normalmente o ponto zero. Então, por exemplo, aqui você pode ver nesse cubo, se eu for aqui no lado direito, digitar posicionamento zero, então ele está no ponto de origem dessa interface. Essa interface aqui do Blender, por exemplo, de um motor de jogos, normalmente o ponto de origem fica aqui no canto, superior esquerdo ou superior direito. Eu vou fazer um deslocamento no eixo X e olha o que acontece na posição aqui, em X. Eu vou então puxar para a direita. Ó, tá vendo que o eixo X está aumentando? Isso aqui quer dizer um deslocamento de 7 metros em relação à origem 00 que está localizada aqui nesse meio. Se eu puxar o Y, veja que o Y também aumentou 2 metros. Por essa imagem que você pode ver. Você tem aqui então uma origem 00, um deslocamento a offset de 4,3. Se você desenhar, então, uma flecha que vai da origem até essa posição que você se encontra, você tem um vetor. O vetor, então, nada mais é que representa uma direção. Ó, tá vendo um direcionamento? Então, por exemplo, um direcionamento ou um ângulo, né, que é para onde esse par de coordenadas está apontando. E também representa um comprimento ou magnitude. Olha o tamanho dessa seta. Isso aqui é o comprimento ou magnitude. A inclinação dela é o ângulo ou a direção. Então, se eu agora pegar esse cubo, fazer assim, ó, veja que diminuiu o comprimento, diminuiu a magnitude desse vetor. Um número que representa apenas o comprimento e não a direção é chamado de escalar. Ele é apenas um número real, por exemplo, 4, 5, entendeu? Ele representa o comprimento. Só que num vetor, o comprimento e a direção são relativos. Relativos ao quê? Relativos ao ponto de origem, por exemplo, mais uma vez. Esse vetor, por exemplo, é 4,3 em relação a essa origem 00. Então esse cubo está em 4,3 em relação a essa origem. Mas e se eu tiver, por exemplo, um outro cubo aqui, e eu agora tiver um outro vetor? Esse vetor, tá vendo que ele tem uma outra direcionamento, ele tem então um outro ângulo e um outro comprimento, porque em relação a esse outro cubo, o vetor é diferente. Se eu pegar agora e deixar aqui, ó, vamos fazer aqui, vamos deixar nessa linha, vamos desenhar um vetor então daqui. Esse vetor é relativo ao ponto de origem. Mas esse vetor, mesmo que ele seja do mesmo comprimento que esse, ele é relativo a esse outro cubo. E você pode ver que ele tem outra direção. E mesmo que ele tivesse a mesma direção, então eu posso duplicar aquele vetor, por exemplo, aqui, ó, digamos que seja o mesmo vetor. E mesmo que seja um vetor 4,3, ele é relativo a esse ponto, não a esse ponto. Então ele pode ter a mesma direção, né, o mesmo ângulo que esse, o mesmo comprimento, mas ele é relativo a dois pontos diferentes. Então, um vetor jamais indica uma posição fixa. Ele indica sim uma posição, por exemplo, 4,3,
Mas ele tem que ser relativo a um outro ponto. Mas quais são as aplicações práticas de vetores, além de representarem uma direção e um comprimento e serem relativos a pontos? Tudo que você vê posicionado numa interface, num jogo, em movimento em termos de computação, tem vetores. Esse vetor então indica a posição, então por exemplo nesse caso aqui x ou y. Esse vetor, os vetores podem funcionar para movimentação, por exemplo, velocidade. Então se você tem um vetor xy de posicionamento dessa nave, e você tem um vetor de velocidade, essa nave move uma posição no eixo x e uma posição no eixo y toda vez que ela move. Então mais ou menos vai ser um movimento assim, tá vendo? Então você pega o vetor de posição dela e adiciona ao vetor de velocidade. Então esse é um dos usos dos vetores, para representar movimento com velocidade, aceleração, força e assim sucessivamente. Você pode ver aqui, mais uma vez, a questão da origem. Essa nave, no item 1 aqui, em relação à origem, ela está nessa posição. Agora, se eu adiciono o vetor de velocidade dela, que poderia ser, por exemplo, 1,1 toda vez que move, ela vai então se deslocar para cá. Aí no próximo movimentação ela vai se movimentar para cá, você sempre vai adicionar um x ou um y, ela vai se movimentar. Você adiciona esses dois vetores. Uma outra aplicação prática é você ter, por exemplo, um tanque, ter um robô, ou ter aqui o jogador, que pode ser, né, um humano, ter um inimigo, e você olhar ou apontar para o alvo. E para poder olhar e apontar para esse alvo, você simplesmente usa vetores das posições deles e subtrai o alvo por quem está olhando. Então eu tenho aqui a posição do robô e eu subtraio da posição do tanque. E com isso eu obtenho esse vetor aqui, esse vetor vermelho, que é o vetor que vai me indicar qual é a direção e qual é a distância para o qual o robô está de mim. E assim eu posso apontar, por exemplo, o canhão aqui do tanque para o robô. Eu posso apontar a arma, eu posso detectar se está no meu campo de visão. Bom, você pode adicionar vetores. Para adicionar vetores, você simplesmente soma todos os componentes dos dois vetores. Então digamos aqui que nós temos um vetor chamado A, que é 2,5. E nós vamos adicionar um vetor B, 3,1. Nesse caso, no vetor A, o componente x é 2, como você pode ver aqui, e o componente y é 5. No vetor B, o componente x é 3 e o componente y é 1. Para somá-los, você simplesmente faz 2 mais 3, que é o componente x dos dois, vírgula 5 mais 1. E aí o resultado vai ser um vetor chamado 5,6. Que é o exemplo que você tem nessa imagem aqui. Mais uma vez o conceito de relativo, o vetor 2,5 aqui e 2,5 aqui, ou o vetor 3,1 aqui e 3,1 aqui. Se você somar 3,1 mais 2,5, você tem o vetor 5,6. A mesma coisa aqui. Primeiro o vetor 2,5, depois o 3,1, você tem a soma final. Qual que é a utilidade disso? Volta aquele exemplo que eu mostrei, que você pode, por exemplo, somar a velocidade com a posição. E é assim que você move isso. Uma outra operação é multiplicar vetores por números escalares. Lembre-se que escalar, então, é simplesmente quando você tem um número. Esse número pode ser um número inteiro, pode ser um número real, por exemplo, isso aqui. Então, quando você pode multiplicar um vetor por um número. E esse vetor não vai mudar a sua direção. Então, como você pode ver aqui, a direção é a mesma, mas ele vai aumentar o comprimento. Então, esse vetor azul, que era desse tamanho, ele vai ficar desse tamanho do vermelho aqui, tá vendo? E como você faz a multiplicação? Se você tem um vetor 2,3 e você quer multiplicar por um escalar, você vai multiplicar os dois componentes por esse escalar. Então, por exemplo, vezes 2, eu faço cada componente do vetor, e o resultado final é um vetor 4,6, exatamente como aqui. Vamos para mais alguns conceitos e operações de vetores. Considerando um vetor, digamos 4,3, em relação então a uma origem, por exemplo aqui, ele tem esse ângulo, essa direção, e ele tem esse comprimento. Digamos então que o comprimento é isso aqui, né? O conceito de vetor unitário é quando você mantém a direção do vetor, mas você o transforma com
um comprimento de tamanho 1. Então, esse mesmo vetor, digamos que aqui seja um comprimento 5, por exemplo, eu posso transformá-lo num vetor unitário de comprimento 1, mas como você pode ver aqui, eu mantive o mesmo ângulo em relação à origem. Esse é o vetor unitário. Ele tem muitos usos, principalmente em jogo, mas a princípio, então, saiba o que é um vetor unitário. Vamos a um outro exemplo de vetor unitário. Digamos, a partir desse cubo aqui, digamos que o cubo esteja aqui. Eu tenho esse ângulo em relação à origem. Então eu tenho esse ângulo aqui, ó, e é esse direcionamento, ele está apontando para essa direção. Mas digamos que essa distância aqui, esse comprimento, seja um valor chamado, um valor 20. Agora, se eu pegar esse cubo e movê-lo para cá, por exemplo, eu quero ainda manter, é muito importante que eu mantenha esse ângulo, essa direção, porque eu quero continuar movendo esse cubo para lá. Só que eu não preciso saber a qual distância que ele está, eu só preciso saber qual que é a direção que ele está olhando. Então eu vou criar um vetor unitário em relação a essa direção. Vamos aqui apenas chutando de olho, digamos que seja aqui o mesmo ângulo. Eu mantive o ângulo, mas agora eu tenho um vetor unitário de tamanho 1. Assim eu posso mantê-lo, eu posso saber para qual direção está apontando sem precisar saber do comprimento. Então eu sei que é essa direção. Esse é o vetor unitário. Normalização. Normalização é o que eu acabei de mostrar para você. Nesse exemplo, é o transformar um vetor, então, por exemplo, esse vetor que tem comprimento 20, num vetor unitário. Então, normalizar um vetor, guarde esse termo. Normalizar um vetor é transformá-lo num vetor unitário. E vamos a alguns termos em inglês. Vetor unitário em inglês é unit vector, você vai ouvir muito esse termo em engine de jogos. E normalização é normalization. Vamos pegar esse exemplo desse vetor aqui azul. Ele tem então essa direção, digamos que tem um comprimento aqui de 4. O vetor unitário dele seria, por exemplo, isso aqui, respeitando a direção, esse ângulo, né? Mas comprimento 1. Eu normalizei esse vetor e o outro transformei num vetor unitário. Existem agora duas operações que são um pouco difíceis de entender, por isso eu vou mostrá-las com exemplos, mais exemplos práticos. Produto escalar é quando você faz uma operação com dois vetores e o resultado é um escalar, um número. Vamos, por exemplo, colocar aqui. Nós temos o vetor A, ele é 2,3, por exemplo. E temos o vetor B, 4,1. Se eu fizer o produto escalar desses dois vetores, o resultado vai ser um número escalar x, vai ser um número. Então, por exemplo, ele pode ser 0, pode ser 9,4 e assim sucessivamente. Esse é o produto escalar. O produto escalar é muito útil para você, por exemplo, obter o ângulo entre dois vetores. Principalmente se você fizer essa operação com vetores unitários. Então você pega esse vetor aqui, você normaliza ele, ou seja, transforma num vetor unitário, né? Você pega esse vetor aqui, normaliza ele, e aí você faz o produto escalar, que se chama dot product em inglês, então aprenda esse termo, dot product, e aí você vai obter o ângulo entre esses dois vetores. E qual que é a utilidade disso? Bom, a utilidade disso é você saber para que direção olhar, principalmente inimigos, para que direção mover uma arma, para saber quão distante você está do campo de visão, por exemplo, entre um inimigo, um jogador, ou outros itens em um jogo, e assim saber, opa, eu estou olhando para o jogador, devo ir lá pegá-lo, por exemplo, esse zumbi aqui. Na prática, assim, é mais ou menos assim. Nós temos, por exemplo, esse vetor unitário FA, que representa a direção para onde o zumbi está olhando, ok? Então esse aqui FB para onde esse outro zumbi está olhando. Pegamos o vetor de posição P do jogador e queremos saber qual é a direção, qual é o vetor entre o jogador e o zumbi. Lembre-se que eu mostrei anteriormente que nesse caso você pode pegar o alvo, nesse caso o zumbi, qual que é a origem, o jogador, e subtrair o vetor alvo do vetor do jogador. Com isso você obtém esse vetor vermelho aqui, que é o vetor que identifica a direção em relação ao zumbi para onde está o jogador. Digamos que o jogador, que é o P, esteja em 4,3, ok? O FA, que é o vetor unitário de posicionamento do zumbi, seja 3,6. O vetor AP
vai ser P menos FA, e aí isso indica para que direção em relação ao zumbi o jogador está. Eu não me importo então com a magnitude ou o comprimento, eu só me importo com o ângulo dessa operação, que é para saber para onde o zumbi deve olhar se ele quiser se mover ao jogador. Agora, para saber qual que é o ângulo entre o jogador e o zumbi, eu faço o seguinte. Eu pego o resultado final aqui, que é AP, aí eu faço pelo dot product, ou seja, o produto escalar do jogador, aí eu vou obter um valor. Dependendo desse valor, eu vou saber, então, qual que é o ângulo em relação do zumbi com o jogador. Então, eu temos aqui, se o valor do produto escalar for maior que zero, os dois vetores estão em menos de 90 graus, um próximos do outro. Se o valor for menor que zero, eles estão acima de 90 graus. Se o valor for zero, eles estão exatamente perpendiculares, ou seja, eles estão exatamente a 90 graus um do outro, por exemplo, assim. Eles estão, um está aqui e o outro está aqui. Como se eles tivessem, aqui tivesse uma parede, um está nessa parede, o outro está nessa parede. E é para isso, essa é a principal aplicação do produto escalar. Você obtém um número final e com esse número você pode fazer cálculos. Só que as fórmulas para obter esses números, principalmente para obter o produto escalar, são complexas. Eu não vou mostrar aqui porque não é interesse e você também, nesse momento, não precisa sabê-lo. Só saiba que todos os motores de jogos têm funções prontas que você simplesmente obtém. Então, por exemplo, nesse exemplo, você tem um vetor A, se você digitar .dot, né, dependendo da engine, e você coloca um outro vetor, você obtém o produto escalar. Você não precisa se preocupar qual que é a fórmula por trás disso. Os motores de jogos também têm funções prontas para obter o comprimento de vetores, que, por exemplo, uma coisa é você ter um vetor nessa direção, com essa coordenada, por exemplo, 4,3, mas como você sabe qual que é o comprimento desse vetor? 4,3 são as coordenadas dele em relação a uma origem, mas qual que é o comprimento dessa linha? A fórmula para calcular isso também é complexa. Para isso você tem na maioria dos motores, por exemplo, uma função chamada vector.distance ou vector.length, que quer dizer comprimento. Existe também o produto chamado produto vetorial ou cross product. O produto vetorial aplica-se, é essencial principalmente para programação 3D, no eixo x, y, z. Então você tem, por exemplo, se você pega esse cubo aqui, veja que ele tem o terceiro eixo, que é o eixo z aqui de profundidade. Para calcular um vetor perpendicular a esses eixos, por exemplo, para saber quando você vai mover, você está movendo um cubo, você está movendo um personagem, para que direção olhar? Da mesma forma que eu te mostrei no produto escalar dot product, que se aplica facilmente a 2D, o produto vetorial ou cross product em inglês é para 3D. Só que o cross product é bastante complexo e está fora do contexto desse vídeo, mas saiba que existe então o cross product.